como ateus, a gente não pode só se livrar daquele cadáver, né, daquele morto, né, que Nietzsche chama, diz que Deus morreu. Ele conta uma parábola, uma espécie de parábola em que um homem entra numa cidade, uma vila, uma lanterna à luz do dia, né, à luz do dia, com uma lanterna, ou seja, não há evidência nenhuma de que Deus esteja aí, né, de que ainda faça sentido crer em Deus. A luz do dia está aí, mas eu ainda preciso de uma lanterna para tentar encontrar esse Deus. Onde é que está Deus? E ele chega à conclusão que Deus havia morrido. Mas quem foi que matou? Vocês o mataram. Quem matou então? E o que é isso que está falando de Deus? Será que é um Deus de Jeová, personificado pelos judeus lá, antropomórfico? Não, ele está falando, claro que isso está incluído no meio, mas ele está falando basicamente da metafísica. Como a metafísica, aquela ideia de que tem sempre alguma coisa por trás da coisa, deixa de fazer sentido, a partir do momento em que o próprio ser humano vai avançando no seu projeto racional de compreensão do mundo. E aí, se não há razões mais para explicar ou entender a vida a partir da metafísica, que Deus morreu, quer dizer, a metafísica morreu, a metafísica se fudeu, eu vou começar a explicar as coisas, ou ver o mundo e a mim mesmo de que maneira? É daí que Nietzsche faz essa conexão tão clara entre a morte de Deus e a necessária, indispensável transvaloração dos valores. Todos os valores anteriores eram baseados nessa metafísica. E você vê que isso acontece hoje. Por que tal coisa errada? Porque Deus falou. Que Deus? Em que escritura? Através de quem? Aí o mercado está cheio. Mas tem sempre um Deus penteiro para estragar o prazer humano. Sempre tem. E aí você vai e fala, olha, está provado aí que a natureza não surgiu em pouco tempo, um dia. Ela foi surgindo conforme a evolução das espécies, né? E você vai estudando as forças do universo. Quando eu falo força, eu estou falando forças místicas, tá? Força mesmo, fisicamente falando, que vão se combinando. E Nietzsche tinha essa visão bem interessante de que tudo é um jogo de forças. As coisas são o que são, elas alcançam alguma estabilidade nesse jogo de forças. Quando uma força predomina sobre a outra, ainda que a outra resista contra ela, nesse jogo que não é apenas entre essas duas, é múltiplo, é impossível até de pegar, captar a ideia, se você for pensar numericamente nisso, vamos dizer. É esse jogo de forças que faz a realidade aparecer para a gente quando ela aparece. Mas aí vai vir o religioso e dizer, não, mas Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou, como está escrito lá em Gênesis. Sempre recorrendo à divindade, sempre recorrendo à metafísica. Há alguém por trás disso que fez isso acontecer. E Nietzsche vai criticar, inclusive, os mecanicistas, cientistas que acreditavam que sim, existem leis que regem o universo. Ele fala, que lei o cacete, são forças que se batem o tempo todo numa guerra infernal, interminável, e que dá nessa beleza que a gente vê, mas que também dá em muita coisa que a gente não acha tão bonito assim. E quem disse que a gente tem que trabalhar com as categorias o tempo todo de bem e mal, bom e ruim, belo e feio, prazeroso e doloroso? É outra coisa interessante que a gente coloca. Ele vê a dor e o prazer como elementos inescapáveis da experiência humana, mas que podem, na mão de um homem que não seja escravo dessa metafísica, né? Dessa divinização das coisas, dessa coisa de que sempre tem uma substância primária por trás de tudo, coordenando tudo. Se o homem escapa disso, ele pode vivenciar essa experiência de dor e prazer de uma forma em que ele se supere. E daí vem a ideia de super-homem, que não tem nada a ver com Clark Kent, não tem nada a ver com o nazismo. Muita gente pensa que Nietzsche foi nazista. Nietzsche odiava a ideia de nacionalismo. Uma frase de Nietzsche muito interessante é que o Estado é um animal que morde com dentes que lhe são emprestados. Então, quando o nazismo apareceu, a irmã de Nietzsche, já com ele doente, ele ficou enfermo, não tinha mais condições de responder por si num certo momento, ela alterou textos de Nietzsche para poder agradar os nazistas que já dominavam a Alemanha na época, ao ponto de Hitler ir na casa dele visitá-lo. Uma visita assim, que poucas vezes Hitler fez na vida e faria para qualquer pessoa, porque ele achava que talvez, quem sabe, Nietzsche podia ser o filósofo do nazismo. Não era. Na realidade, se ele tivesse lido o que Nietzsche falava de Estado, ele ficaria horrorizado. Nietzsche talvez tivesse sido no mínimo preso por inimigo político. Né? Mas é aquela coisa, se eu não posso mais me defender, podem dizer o que quiser em meu nome, eu não posso fazer nada a respeito disso. Eu passo a ser um cheque em branco e qualquer um pode assinar, né? Botar o valor que quiser, pelo menos. E ele
ele coloca claramente que se a gente quer realmente superar esse domínio dessa metafísica, esse domínio dessa ideia de que tem sempre uma substância primária, ou uma divindade por trás das coisas, ou uma lei que rege as coisas mecanicamente, ainda que depois elas andem por si próprias de acordo com essa lei. Se a gente quer superar isso, a gente vai ter que entender esse conceito de superação de si próprio também. Mas não no sentido em que o religioso tenta superar a si próprio, negando-se a si mesmo. E todo mundo conhece, quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e venha. Nietzsche é absolutamente contra isso. Eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso negar o sentido da terra. Eu não posso trocar o sentido da terra por uma visão de céu, de vida pós-mundana, de alegrias futuras ou de castigos futuros. Eu tenho que pensar esse homem superando a si mesmo, aqui e agora, no meio da dor e do prazer, sem recorrer a qualquer explicação metafísica, sem recorrer a qualquer lei universal, arbitrariamente estipulada, como quer que seja. Ele mesmo, fruto desse embate de forças, mas ele se superando. Ele é aquela coisa entre o animal e o super-homem, como ele fala, que é o homem superado, né? Não é super-homem, como eu falei, da capa vermelha, é o homem superado. O que acontece? Esse homem tende muito mais a olhar para trás e querer voltar a ser animal, do que a olhar para frente e buscar realmente a superação de si mesmo, a partir do seu próprio potencial. Por que eu estou falando sobre Nietzsche hoje? Por que eu estou mencionando esses conceitos todos aqui no meio dessa questão sou ateu e agora? Por quê? Precisa ficar claro para a gente, quando a gente é ateu, independente das posturas que a gente tome na vida, que se a gente não fizer um caminho, pelo menos, que leve em consideração essas ideias que Nietzsche colocou, e de outros, com certeza, que pensaram brilhantemente, igual ou diferente dele, porque para ele também tudo é interpretação, né? Os fatos não existem, existem interpretações. Então, ele também se coloca debaixo da crítica. Eu também estou falando de uma interpretação. Nietzsche é uma interpretação, mas é uma belíssima interpretação. É uma interpretação extraordinariamente linda e é uma interpretação que me torna autônomo mesmo, que me torna dono de mim mesmo, mas não desligado dessa natureza que está aí, desse mundo que está aí, das forças que entram nesse embate e que produzem o que eu vejo, inclusive a mim mesmo. A gente tem uma noção de eu, de sujeito e tal, e ele coloca muito claramente isso, que isso é uma projeção do corpo. Tem uma situação que ele fala que um homem, uma espécie de trapezista, né? Ele tinha caído da corda, né? Estava morrendo, estava desesperado por causa da vida futura, e ele fala para ele: meu filho, fique tranquilo, mais rápido que seu corpo morrerá a sua alma, fique tranquilo. Porque para Nietzsche, a alma não é uma coisa fora do corpo, ou que está no corpo e é diferente do corpo, que pode de repente, se o corpo morrer, sair por aí passeando, quem sabe, digitar uma cartinha, né? Quem sabe aparecer para alguém de noite, né? Ou quem sabe ir para o purgatório, até ter a liberação final para ir para o céu, ou quem sabe ir direto para o céu, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, da mão de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vai para o céu uma vez, já. Aí o que acontece? E o que acontece? Nietzsche vira e fala para ele: não existe isso. Não há castigos eternos. Não há recompensas eternas. Tua alma vai morrer mais rápido do que teu corpo. É isso. Corpo e alma são a mesma coisa. Alma é produção do corpo. Razão é produção do corpo. A inteligência é produção do corpo. O eu, o sujeito é produção do corpo. A gente é corpo. E esse é o sentido do corpo. Esse é o sentido da Terra. E eu posso, a partir disso, construir muita coisa. Não vou entrar em todas elas, porque eu só tinha 5 minutos, agora eu tenho 2, eu acho. Mas eu posso construir ética, política, ecologia, relacionamentos como é que eu posso colocar? Interpessoais, sexualidade, tudo construindo isso a partir do sentido da Terra e da afirmação do corpo e da vida, não da negação deles. Então, você é ateu, e agora não acabou não. Sinto dizer-lhe que a sua desconversão não é o final de nada, é o começo de uma jornada que não vai acabar nunca. Pode ser uma espiral para cima, no sentido, vamos dizer assim, de elevação própria, mas não na direção do céu, na direção desse sentido da Terra, que reafirma a vida, que reafirma a potência, que reafirma o poder de não só continuar existindo, mas de agregar para si tudo que possa fortalecer, expandir e superar. Então, quando você entrar em alguma discussão e perceber que as pessoas estão tradicionais demais, estão conservadoras demais, esse papo está muito carola, desconfie. A tradição nada mais é do que muitas vezes o erro, o engano sacralizado.
né? E isso Nietzsche descia o couro em cima, e como eu gosto disso. Então essa é a minha fala agora para começar, e passo a vocês então a oportunidade de perguntar ou de interagir. Foi rápido, porque o tempo é rápido, o é curto, e a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas a gente já tem uma meia hora, eu acho, né? Para trocar. Então, vamos lá. Então, primeiro eu quero agradecer, né? Eu não fiz a apresentação do Sérgio. Sérgio de Lula, ele é ateu, ex-pastor de uma igreja batista, né? Ativista, tanto ateísta das causas ateístas quanto da causa LGBT nas horas vagas. E ele também, além de ser membro da ARC, ele também é o nosso colunista, né? Para quem não conhece o site da ASA, a ASA é a abreviação de Ateus e Agnósticos Sociedade Ateísta, um dos grupos nossos do Facebook, e a gente está cada vez mais tornando físico, né? Que o AUSA, que é o grupo que a gente está ajudando a organizar, nada mais é do que uma extensão desse grupo virtual, e a gente espera cada vez mais tornar isso físico. Nesse momento a gente vai... O microfone já está ligado aí? Tem alguém que tem alguma dúvida, que queira falar, compartilhar alguma coisa sobre o que o Sérgio falou? Pode dizer, Vale. Fala seu... Aí eu vou pedir para você falar o seu nome, se você faz a universidade, aonde que é, você já fez, um pouquinho de você e a pergunta. Bom dia, meu nome é Fábio, eu faço rural, só que eu faço rural em Nova Costa, eu faço geografia. Legal. Minha pergunta é... Terra, coisa boa, geografia. Não é teologia, isso não é teologia, é geografia. Não, mas eu gosto muito de ciências também. Eu fiz física uma época também. Mas é fantástico. Sobre o Nietzsche, né? Você falou do Nietzsche pra caramba, eu gosto muito do Nietzsche também. Mas o Nietzsche também criticou muito a ciência naquele livro dele, A Gaia da Ciência. Sim. E aí a ciência hoje é uma grande evidência, um grande suporte para nós, pelo menos para mim, ateu também. E como você vê isso? Nietzsche falando que a ciência seria uma espécie de, talvez, dogma dos futuros ateus, talvez assim, a forma dele interpretado e tal. Como é que você vê isso? Você é um clássico nietzschiano, aparentemente é. Gosto muito. Vale. Fábio, né, Fábio? Fábio, nome está certo. Então, Fábio, para poder falar o teu nome também quando conversar contigo. Essa tua pergunta é maravilhosa. Eu queria ter descido mais nisso, mas eu não tive essa condição aqui em função da limitação de tempo, porque não dá para falar de Nietzsche nem em 3 horas aqui. Se eu pegar essa fala de todos eles aqui, não ia terminar o assunto, entendeu? Então, é realmente jogar e fazer vocês pensarem. Como eu quero que vocês sejam, todo mundo aqui deve ser, pensadores livres, então vocês podem pegar isso e tricota. Talvez o teu tricô seja diferente do tricô dele, dela, da outra. Todo esse tricô vale a pena. Mas essa coisa que você falou da ciência, pode-se ter a ideia de que Nietzsche ele é tão anticientífico quanto antirreligioso. Não é bem assim. O problema é que a ciência do tempo de Nietzsche era uma ciência viciada nesse mecanicismo que eu falei agora. Eu dei uma pincelada nisso, eu dei uma raspada aí. Nesse mecanicismo, nessa ideia de que existem leis estabelecidas pelas quais o mundo sempre funcionará desse jeito daquele, entendeu? E a verdade é que hoje em dia, eu não sou cientista, tá, gente? Mas eu sou um curioso. E se eu falar uma bobagem, algum cientista tiver uma base boa para argumentar com essa bobagem, se for outra bobagem também, vai ficar tudo uma bobagem. Coloque aí que vai ser útil para eu crescer, eu aprender e todo mundo também. Mas a verdade é que, pelo que eu tenho visto das discussões científicas, e filosofia também tem filosofia da ciência, a ciência hoje, ela não se constrói a partir dessa visão de que as coisas são um sistema fechado, como era Newton, por exemplo, né? Ela está muito mais para Einstein do que para Newton, né? Muito mais relativista, né? Muito mais aberta. Por quê? Porque a repetição de um fenômeno não permite que eu estabeleça uma lei imutável para esse fenômeno, ou uma causa para esse fenômeno, né? Em uma situação, uma pessoa, ou um elemento único. Na realidade, a ciência trabalha com a repetição, né? Ela procura repetir aquela observação em laboratório, né? Com sistemas bem controlados, para ver se ela extrai um princípio, uma lei ou coisa assim. O que a gente está discutindo é exatamente isso. Eu posso entender o fenômeno? Claro que sim. Não como coisa em si, porque para ele esse é o de coisa em si, essência e substância não significam nada. Mas está ali como fenômeno. Vai ser sempre uma interpretação, sempre. Por mais exata que ela possa parecer, ela é uma interpretação, porque entre o objeto e o sujeito que observa o objeto, tem uma série de coisas. Tem o conhecimento que esse sujeito já tem previamente, os pressupostos da onde ele parte para observar aquilo ali, os mecanismos que ele usa, as ferramentas para observar. Então, por exemplo, um cientista que hoje tem um telescópio poderosíssimo, que consegue ver
anos e anos-luz daqui, ele está em muito mais vantagem do que um astrônomo que fazia isso, sei lá, há 100 anos atrás, Galileu, por exemplo, entendeu? Então, quando Galileu diz uma coisa, por mais que ela possa até estar correta, essa correção não inclui todos os detalhes, as riquezas de informação que o outro lá, 200 anos depois, sei lá, com um telescópio poderosíssimo, vai conseguir ver. Mas ainda é apenas um telescópio. Ainda é um que daqui a 1000 anos vai ser lupa. Entendeu? Então, sempre vai ser interpretação. Agora, eu prefiro a interpretação do cientista que procura observar com critério, pensar racionalmente, repetir o máximo possível aquela experiência, depreender algum tipo de princípio ou lei, ainda que essa lei não seja lá essa garantia toda, para poder lidar com o mundo, do que o religioso que diz assim para mim: você está com câncer? Fala com Deus que ele cura. Eu prefiro 1000 vezes aquele cara que estudou radioterapia, quimioterapia, mas eu sei que vai ter gente que vai usar radioterapia e o câncer, e o mesmo câncer no outro vai usar radioterapia e não vai embora tão facilmente assim. Há talvez outros fatores que a gente não conheça, há talvez outras relações ali acontecendo, e os corpos são diferentes. Quem colocou na cabeça da gente que os corpos são iguais? Não existe corpo igual, meu corpo não é igual hoje ao que foi ontem. Quanto mais o meu colega do lado, não há corpos iguais. A ideia de que um remédio é bom para todo mundo é outra falácia. Não é boa para todo mundo. Paracetamol não tem problema. Só faz mal se você tomar Novalgina, porque se você tiver dengue, você pode morrer. Aí o cara toma paracetamol e não sabe que problema isso pode causar no corpo dele, que para um outro, de repente, não faz mal nenhum. Por exemplo, vou dar uma coisa besta. Se eu tenho um fígado 100%, paracetamol em pequenas doses em pouco tempo, não faz mal nenhum. Se eu estou com o fígado baleado, paracetamol é veneno. Entendeu? É a chamada biologia mecanicista, né? Acho que nós somos como se fosse um reloginho lá. Exato. E todo mundo é o mesmo mecanismo. Exatamente, é isso que Nietzsche está combatendo, entendeu? Ele não está sendo contra o conhecimento racional, bem embasado, empiricamente observado, mas ele está dizendo sempre o seguinte: sejam humildes, o sentido da Terra é maior do que vocês pensam, e o corpo de vocês não é essa coisinha besta que disseram que fizeram com barrinho. Anda, Adão. Não. Obrigado. Mais alguém com seria de mim se não fosse as ervas, né? Olha só. Nenhum macho aqui pensou nisso, né? Obrigado. Mais alguém tem alguma dúvida aqui? Tá respondido? Perguntar. Valeu. Claro que eu não esgotei, tá? Mas é um caminho para seguir. Só vamos tentar reduzir um pouco, senão... Mas me para quando terminar o tempo, tá? Ó, quando meu tempo acabar, gente... Ele está contando de novo já pra gente, de novo. Tesoura. Bom dia, gente. Meu nome é Paulo Alberto, né? Eu sou ateu desde criancinha e trabalho na Petrobras, né? Queria parabenizar pessoalmente pela sua palestra. Obrigado, Paulo. Foi sensacional. Obrigado. Eu quase chorei aqui de tão Poxa, bonito que foi. Poxa, cara, esse cara é muito inteligente, cara. Eu estou me sentindo honrado, não estou fazendo puxação de saco, não. Ele é muito inteligente, o Paulo é um cientista. Ouvir isso de você, para mim, é uma honra. Obrigado. Não, foi mesmo. Estou até arrepiado aqui até agora. Eu vim para tremendo, você não imagina como eu estava nervoso, eu falar aquele povo. Foi Jesus. Glória a Deus. Estou brincando. Eu tinha preparado uma pergunta para você, mas visto que ele fez essa pergunta... Pode fazer. Eu vou acabar fazendo duas coisas em uma só. Né? Sim. A primeira, a sua palestra, ela tem um tema excelente, né? Porque tem muita gente que não percebe que o ateísmo é uma conclusão, né? Isso. E é perfeito aquilo que você colocou. Olha, ateísmo, você chegou a ser ateu, você é apenas o começo. Isso aí. Daí para frente, tem muita coisa para ser trabalhada ainda. E aquela analogia que você fez, uma vez que a gente estava conversando, que foi excelente, né? E você esvaziou o copo do indivíduo. Agora a gente vai encher com o quê, né? Exatamente, por aí mesmo. Então é um caminho muito grande. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou aproveitar também para comentar em cima da pergunta dele sobre a questão da ciência, né? Quando você... Eu não conheço profundamente Nietzsche, né? Eu sou conhecimento raso sobre Nietzsche. Até depois vou até procurar esse livro que ele comentou e vou ler sobre a ciência. Mas uma coisa que hoje em dia talvez mais vulgarizada é essa questão da ciência, né? Você, por exemplo, ouvindo um professor que comentou uma vez que se você digitar a palavra quântico no Google, vai sair 3 milhões de páginas.
Agora, se você digitar quântico e equação de Schrödinger, aí cai para 100 mil. Quer dizer, então as pessoas adoram ficar falando sobre quântica, por aí, quântica para lá, quântica para terapias quânticas, né, aquela pseudociência e tudo mais, mas ninguém sabe do que está falando, porque saber exatamente o que é a teoria quântica, ela não sabe. Então a gente, desculpa, eu vou fazer aqui um pequeno, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente começa a criticar, né, por exemplo, o fulaninho é mecanicista, não é? Isso é apenas uma interpretação. Isso que você falou está corretíssimo. Toda ciência ela é uma interpretação. Mas a gente tem que entender que o fenômeno ele é independente de mim. É isso que faz a diferença toda. Ele não depende de mim, não depende do observador, ele tem uma essência em si. Certo? E graças a isso que a ambição da ciência ela é justa e legítima. Você procurar leis que sejam eternas e imutáveis. Ainda que elas não existem. Podem não existir. Mas essa busca leva a algum lugar. É justo. Foi assim que a gente chegou a tudo isso que a gente tem aqui hoje. Né? Então, basicamente isso que eu gostaria de dizer. Que é uma busca justa e legítima. É lógico que a gente pode estar sofrendo, como você comentou, de ser um Peru individualista, né? Como os filósofos costumam recomendar, né? Que o Peru é alimentado 365 dias do ano, né? Aí na véspera do Natal ele espera que vai ser alimentado também, né? E na verdade é morto, né? Então será que a gente pode estar cometendo isso? Pode, claro. A ciência ela sempre tem uma porta aberta para a gente poder questionar. É isso que faz a diferença de tudo das pessoas que estão aqui do resto que está ali fora. É você, né, aceitar a dúvida. A dúvida é o motor da ciência. Sem dúvida, a ciência não vai para frente. Eu queria comentar sobre isso daí que você está falando, que é uma das questões que sempre levanto na dicotomia, né, religião-ciência, quando tentam dizer que a gente usa a ciência como Deus. Eu falo assim, mas a ciência ela permite se errar. É a minha conclusão, exatamente o que eu queria falar, exatamente onde eu queria chegar. Então, para não estender muito, só finalizar, dizer o seguinte: olha, essa crítica que faz a ciência de que ela é um Deus, ou que existe um cientificismo, qualquer coisa assim, isso é balé, é bobagem. Bom, a questão do colocou é interessante, eu quero só dar um arremate, mas acho que está muito claro, está muito bem colocada. Essa coisa da ciência ser um sistema autocorrigível. É importante, é um sistema aberto. Mas por que é um sistema aberto? Porque se entende que é uma interpretação bem informada e bem pensada, bem construída, e por ser uma interpretação pode ser questionada, desde que uma nova interpretação ou uma extensão daquela interpretação, de repente caminhando numa direção diferente, possa dar motivos para rever aquilo. As rupturas que acontecem, né, ao longo do desenvolvimento científico, que não é linear, mas pensa o tempo todo, elas são fruto exatamente disso, de que o cientista, ainda que não assuma que é um intérprete, né, bem informado, né, que procura repetir a experiência, observar as relações, depreender, né, talvez leis e regras ali, ele está interpretando, e é por isso que ele está aberto a ser corrigido pela comunidade científica. Agora, mas não é porque o cientista simplesmente, eu não gostei de você não, eu sou da comunidade científica, sou contra. Não é opinião. Eu vou ter que levantar alguma coisa que demonstre que aquele sistema ali colocado não se sustenta ou tem alguma falha. Nem sempre você joga o bebê todo fora com a água do banho, não. A ciência não faz isso. Ela vai lá e adapta, corrige. E é assim que a gente já chegou a outros planetas, é assim que a gente já conseguiu ver coisas invisíveis a olho nu e até sobre equipamentos poderosíssimos, eram invisíveis há tempos atrás, hoje em dia não são. A gente consegue pensar partículas que não podem nem ser vistas, você só consegue ver um efeito assim, né, da passagem dela. Mas tudo isso está aberto à correção, porque o próprio cientista tem que partir do princípio, você igual estava caindo, de que ele é o intérprete da realidade, que a gente chama de realidade, né? O religioso não. Ele é um homem que tem uma mensagem final de Deus e qualquer coisa fora disso é heresia. Na ciência não tem heresia. Na ciência pode ter estupidez, eu posso falar bobagem, mas estupidez, você vai falar, que idiota, que asno, ele teria ganho o dízimo cascalado. Mas ninguém vai dizer o herege. Como é que fala isso contra o nosso padroeiro, Newton, ou Einstein, ou outro qualquer, Turing? Então, nem a filosofia, nem a ciência, nem a religião podem se gabar de ser palavra final sobre coisa alguma pronta e terminada.
Das três, a ciência, sem dúvida, chegou a um ponto, hoje em dia, que ela consegue se colocar no lugar da mais, vamos dizer assim, baseada no racionalismo e no empirismo, a mistura dos dois, entendeu? Agora, a filosofia tem o seu lugar no sentido de que ela pode questionar tudo isso e apontar caminhos interessantes para fazer diferente, né? Agora, tem filósofo que é tão ruim quanto religioso, e Nietzsche quebrava o pau com eles. Nietzsche não era o maior inimigo dos cientistas, não, era o maior inimigo dos filósofos e dos religiosos. Descia o pau, não tinha jeito, era martelo, entendeu? Por causa disso, estava tudo contaminado. A arte, a ciência, a filosofia, a ética, a política, tudo estava debaixo das asas dessa grande galinha chamada religião. E Nietzsche vem espantar a galinha e dizer: olha só, vocês não precisam de galinha, vocês são pintinhos. Cresçam e sejam galinhas. Cuidado com a galinhagem também, quando eu fazer agora. Eu vou abrir uma sequência para mais duas perguntas, para a gente poder dar sequência para a próxima palestra, tá bom? Tem mais alguém que gostaria de perguntar ou falar? Quem é ele, mas quem? Já fecha logo. Já fecha os dois falando, aí você dá... Cadê o segundo? Mais alguém? O segundo? Pronto, tá ali. Pronto. Tiago, depois ele ali. Tem uma... Isso. Aí já vai na sequência, tá? Bom, Sérgio, bom dia a todos. Eu sou Lúcio, faço psicologia na Estácio. Sou ateu há uns 3 ou 4 anos. Ateu mesmo, mas sempre tive um posicionamento mais cético, né? Queria te perguntar o seguinte: como você viria, por exemplo, Nietzsche, ele já dizia lá no século XIX que Deus estaria morto. Inclusive, as pessoas têm até uma ideia do que ele queria dizer. Na verdade, esse Deus estaria morto seria dentro da pessoa. A religiosidade já não era mais a mesma, já na época dele. Queria ver como é que você vê isso hoje em dia. Porque hoje, Deus, mais do que nunca, é um Deus à la carte, né? A pessoa escolhe qual vai ser o Deus dela. Self-service. É um Deus a self-service. Gostaria de saber como você vê isso. Eu acho que próxima pergunta. A segunda já vem? Então, já passa logo. Faz as duas, tá? Pode fazer, eu estou aqui procurando uma coisa. Bom dia, meu nome é Bruno, eu faço administração pública na UF. Eu recebi outro dia pelo WhatsApp a notícia que Deus morreu. Sim. Aí eu fiquei sem saber se tem alguma herança para receber dele. Só tem dívida, rapaz, não pega não. Deixa eu só fazer uma comparação com isso daí, que esse outro dia, né, eu sou administrador de um dos grupos do Facebook. Aí vieram falar que a gente recebe salário de Satanás, né? Mas caramba, o salário está atrasado, já tem um tempo, eu não estou recebendo. Pois é. A tua colocação foi essa, né, então, né? Bom, eu vou juntar as duas coisas. Essa coisa de Deus morreu é interessante e dá muita coisa legal para falar que não vai dar para entrar aqui. Só que quando a gente fala de Deus morreu, a gente está pensando principalmente no niilismo. Nietzsche e ateus em geral são acusados de niilismo. O que é niilismo? A ideia de que tudo se nadifica. Tudo, no final das contas, é nada. São dois absolutos, né? E aí, então o que resta para fazer? Qual é o sentido da vida? Está aí a pergunta, sou ateu e agora? Faz parte da pergunta. Então, para responder a pergunta, eu vou ler do próprio Nietzsche o que ele fala sobre niilismo. Tá um pouquinho aqui. Então diz assim, ó: a moral invertida, como grande antídoto contra o niilismo prático e teorético, incorporou o conceito virtude e veracidade. Isso é uma fala minha, tá? Esta volta-se contra a moral. Essa ideia de veracidade, né, a virtude da veracidade, ela volta-se contra a moral. Se eu sou veraz, se eu sou honesto da minha fé, uma hora eu vou ter que ser honesto e dizer que eu estava enganado. Foi o que aconteceu comigo, e talvez com muitos de vocês aqui. Então diz, ela volta-se contra a moral, no fim das contas, descobre sua teleologia, que é a finalidade. Qual é a finalidade da fé? Ela descobre que tem uma finalidade, tem uma intencionalidade aí sim, de controle, de uma série de coisas. Seu fim e objetivo, né, que é a teleologia. Seu modo de considerar interessado, tem sempre um segundo interesse. E agora, com o entendimento à toa nessa mentira, encarnada muito, da qual se desespera de livrar-se como estimulante. Essa mentira baseada na fé, divindade, etc., é um estimulante para continuar, né, caminhando. E agora isso evapora. Aí vem Nietzsche, abre aspas. Este antagonismo, não valorizar o que conhecemos e não mais poder valorizar o que gostaríamos de nos impingir como mentira, resulta em um processo de dissolução. Essa é a antinomia. Enquanto acreditamos na moral, condenamos a existência. Aí vem a questão da moral baseada na metafísica, nessa divindade.
Depois de milênios de descaminhos e confusão, tenho a felicidade de ter reencontrado o caminho que conduz a um sim e a um não. Ensino não a tudo que debilita, que esgota a religião entre elas. Digo não a isso. Ensino sim a tudo que fortalece, que acumula força, que justifica o sentimento de força. Não se ensinou até agora nem um nem outro. Tem-se ensinado virtude, abnegação, compaixão e mesmo negação da vida. Todos esses são valores esgotados. Eu adoraria falar mais sobre compaixão aqui, porque não significa não ser solidário não, tá? Pobreza, humildade e castidade, ideais perigosos, difamadores, mas como veremos em certos casos de doença, inclusive essa, um meio de salvação utilizável. Por exemplo, na época do Império Romano, sociedades que estão adoecidas tendem a ser muito religiosas e a valorizar demais isso: pobreza, humildade, castidade, vida eterna, abnegação. Todos os ideais são perigosos, todos os ideais são perigosos, pois eles rebaixam e estigmatizam o real. Não é o ideal, por exemplo, quero ficar sarado, vou para a academia, isso é meu ideal, não é isso não. É a ideia de que atrás do real tem uma coisa que não é parte dele, da qual esse real é uma espécie de retrato mal tirado. Platonismo, né? O sujeito é uma ficção, simplesmente não existe. O ego de que se fala quando se censura o egoísmo. Se eu falo contra o ego, quando eu discuto o egoísmo, eu tenho que entender que o ego é a projeção do corpo. E o egoísmo é só a conclusão disso. O corpo quer, o corpo deseja, o corpo precisa. Estou terminando já no final ali. Não autoconservação, como eu disse antes, mas sim apropriação, querer tornar-se senhor, tornar-se mais forte. E aí ele fala da teologia do escravo, né? Da filosofia do escravo, que é do cristianismo, né? Se algo acontece de tal modo e não de outra maneira, então não existe nisso nenhum princípio, nenhuma lei. Acabei de falar ainda agora. Isso aqui é Nietzsche falando, então não sou eu não. Nenhuma ordenação, e sim atuam efetivamente quantidades de força, cujo ser consiste no fato de exercer poder sobre outras quantidades de força. E aí o últimozinho aqui. A vida, como a forma do ser, que é mais também para nós, é especificamente uma vontade de acumulação de força. Todos os processos da vida têm aqui a sua alavanca, nada quer conservar-se, tudo deve ser somado, acumulado, tudo quer crescer, tudo quer se expandir. Cosmologia? Será que entra aqui? O universo sempre em expansão? Os planetas estão se afastando? E por causa de quê? Forças. Divinas? Metafísicas? Por trás do real alguma coisa a mais? Sentido da Terra. Simplesmente as coisas são assim. Então aqui eu termino dizendo que o fato de Deus ter morrido, né, na visão de Nietzsche, significa o seguinte: não há mais motivo para afirmar as coisas que a fé antes tomava como certa, porque a fé se esgota. A fé, fazendo o seu caminho, o caminho que lhe é próprio, chegou a um beco sem saída, uma aporia. A própria veracidade, conceito fundamental para a fé, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, veraz. Veraz que o filho teu não pode dar outra, é outro veraz, né? É do verbo ver, pode mentir o veraz. Então, isso tudo, né, leva à morte da própria fé, leva à morte da metafísica, leva à morte de Deus, que é o representante disso tudo. Né? Eles pegam Deus como um elemento que representa tudo isso, porque é em cima da divindade que tudo isso é construído, já desde os tempos dos pré-socráticos. E Platão nunca se livrou disso de verdade. Estava lá, o mundo ideal, o mundo real, o supremo bem. Aí vai lá, vão lá os teólogos cristãos se apoderam disso. Aí vem Agostinho falando um monte de merda. Desculpa o termo, mas eu vou usar a palavra merda. A gente fica gravado, paciência. Fica à vontade. Agostinho falando um monte de merda. Tomás de Aquino falando um monte de merda. Anselmo falando um monte de merda. E era tanta merda que um dia Nietzsche falou: eu vou ser o cara que vou colocar fim nessa merda. E aí ele se arvorou como o arauto, né, de um novo pensamento. E ele cria um personagem chamado Zaratustra, né, para fazer uma espécie de terceiro evangelho. E ele está de fato tirando sarro com a religião nisso tudo, mas ao mesmo tempo falando coisas muito sérias ali, sobre religião, filosofia, política, vida. Né? Então, construamos uma ética baseada no homem. Tem coisa melhor do que o humanismo nesse caso? Para mim, até agora, não achei. Então, por enquanto, essa serve. Mas também a interpretação. Será que um dia a gente interpreta diferente e melhor? Talvez. Estou aberto. Não sou super-homem ainda. Sou homem em cima da corda entre o animal e o super-homem. Vou continuar andando. Obrigado.